Olá, seres vivos. Quando pensamos em mundos pré-históricos aterrorizantes, a mente costuma ir diretamente para os dinossauros. E afinal, por que não iria? Os colossos do Jurássico e monstruosidades do Cretáceo sempre foram retratados como o auge do perigo natural. Mas existe um capítulo quase esquecido na história do planeta. Um período marcado por mudanças, onde novos horrores surgiram e ocuparam o trono dos répteis e seus instintos. O Cenozoico, iniciado há 66 milhões de anos, foi o palco de transformações brutais. Ao contrário do que talvez deveria ser, a queda dos dinossauros não trouxe paz, mas sim antecedeu a chegada de formas de vida mais evoluídas em uma corrida para sobreviver num mundo em constantes mudanças. Criaturas tão letais que em alguns casos fazem parecer que os dinossauros foram apenas o presságio de algo pior. O terror desse período não se baseia apenas em dentes e garras. É um medo diferente, composto por predadores mais inteligentes, mudanças climáticas drásticas e ecossistemas rigorosos. De fato, bem como eu havia dito anteriormente no meu vídeo sobre terror com dinossauros, as criaturas do Mesozoico representam autenticamente um dos piores produtos que a natureza poderia conceber, definindo um dos períodos mais assustadores que o nosso mundo já viveu. Mas mesmo que isso seja verdade, se tem uma noção tão presa aos dinossauros e se tratando de pré-história, que tal pensamento acaba ofuscando os horrores que vieram logo depois deles. E apesar de dinossauros serem um medo ainda pouco explorado na mídia, é seguro dizer que ainda se tem algum palco para eles. Mas quando se fala no conceito de terror cenozoico, esse é um medo que de fato não tem nenhuma atenção. Mesmo em se tratando de um momento sombrio marcado pela existência de algumas das formas de vida mais terríveis que se tem conhecimento, e de outras que, apesar de sua não letalidade, são definidas por aparências tão bizarras que parecem ter saído de um pesadelo. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero adentrar nas eras posteriores aos dinossauros e falar um pouco sobre a ideia por trás do terror cenozoico, um medo ainda não explorado. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. A extinção dos dinossauros foi um evento que gerou mudanças bruscas no planeta. O que antes era um lugar dominado por répteis gigantes se converteu numa sepultura a céu aberto de uma espécie que já não mais reinaria na natureza, mas daria lugar para algo que o mundo nunca viu até então. Apesar de toda a natureza caótica cometida por um evento de uma recente extinção em massa, o verdadeiro caos estava no desafio das novas espécies em se adaptar num novo mundo em constantes oscilações climáticas. Por um lado, a saída de superpredadores como os dinossauros foi uma oportunidade para que mamíferos pudessem encontrar um novo espaço para sua sobrevivência e expansão geográfica. Mas por outro, o planeta ainda se recuperava de um evento que teve um impacto devastador, resultando em períodos extremos que iam desde um sufocante calor tropical até glaciações capazes de congelar literalmente continentes inteiros. Portanto, no olhar de novas espécies, eles haviam se livrado de um problema e encontrado outro maior. Nesse cenário de luta por um espaço, foi justamente a dificuldade intensa que deu origem a predadores colossais e presas igualmente formidáveis em uma disputa pela sobrevivência. Pois em meio a um ecossistema agressivo e oscilante, o instinto natural fez com que se originassem formas de vida que só eram tão fortes quanto o mundo à sua volta. Oceanos eram patrulhados por tubarões gigantes, florestas tropicais eram guardadas por serpentes colossais, e pradarias abertas eram território de caça para carnívoros terríveis rápido o suficiente para alcançar qualquer coisa que entrasse no seu caminho. Cada espaço ecológico era guardado por autênticas monstruosidades que tornariam qualquer eventual encontro um cenário de nada menos do que um pesadelo. Não havia para onde fugir ou se esconder. Só que a coisa mais inquietante sobre esses animais é o fato de que eles não são abstrações distantes como são os dinossauros. Eles existiram em um espaço de tempo muito mais curto e, pior ainda, em alguns casos coexistindo com os primeiros humanos, tornando essas criaturas os primeiros horrores que moldaram o medo primitivo na sobrevivência de nossos ancestrais. Esse horror era manifestado nas formas mais variadas e, em todos os casos, igualmente aterrorizantes.
Falando a partir do Pleistoceno, que foi o momento onde começaram a surgir as primeiras espécies do gênero Homo, existem algumas que podem ser mencionadas para exemplificar isso. Megalanias foram uma espécie antiga de lagarto monitor gigante que se definia em um olhar de terror por seu tamanho que chegava a 7 metros de comprimento e um veneno mortal que, mesmo com uma única mordida, já seria o suficiente para tirar a vida de sua presa. Uma figura digna de uma herança deixada pelos dinossauros. Tigres dentes de sabre são provavelmente uma das marcas registradas do horror pré-histórico, com presas que chegavam a 20 centímetros de comprimento, maior até mesmo do que a sua mão em um comparativo básico, e tamanhos superiores a qualquer felino que conhecemos na história. Até mesmo espécies herbívoras eram um risco a se considerar. Elasmotérios eram exemplos de força e presença com chifres que chegavam a quase 2 metros de comprimento, e com um comportamento territorial extremamente agressivo, poderiam matar facilmente qualquer coisa que não quisessem por perto. Uma figura que com suas dimensões já se tornam fonte de medo, e se tratando de herbívoros, não era um caso isolado. Glyptodontes era uma espécie de animal que, para entendê-lo, pense em um tatu gigante blindado, só que com uma cauda espinhosa forte o bastante para quebrar ossos em um impacto. Eles não eram tão ágeis, mas bastaria se sentir ameaçado para se tornar um problema. Considerando sua armadura e força, seria válido compará-lo como o novo anquilossauro do Cenozoico. Até mesmo o que é lenda hoje, antigamente era uma realidade. Você provavelmente já ouviu falar na clássica história do Pé Grande, um criptídeo bem conhecido na cultura popular. Um fato assustador sobre isso é que na pré-história, esse criptídeo não era uma lenda, mas uma realidade, e ele se chamava Gigantopithecus, um primata ancestral dos atuais orangotangos que chegava a um tamanho bizarro de 3 metros de altura, que quando se compara às proporções de um humano, reflete a imagem sombria de um monstro várias vezes mais forte do que um gorila comum. A parte boa de tudo isso é que nossa espécie é muito recente, então nós chegamos praticamente no final, tendo contato apenas com alguns dos últimos horrores desse período. Mas nem de longe foram os piores. Você já imaginou como seria um hipopótamo carnívoro? Provavelmente não, até porque hipopótamos já são figuras assustadoras sem precisar do critério de comer carne. E é nesse ponto que você entende o terror da pré-história, já que essa descrição bizarra define o predador que realmente existiu. O entelodonte, um predador que já descreve um horror com sua aparência bizarra, mescla seu visual num porco com um cavalo e era um antepassado dos atuais hipopótamos, também conhecido pelo nome de porco do inferno, um apelido que esclarece muito bem o terror envolto desse animal, sobretudo quando se entende o seu tamanho com relação a um humano. A prova de que o Cenozoico foi um momento assustador da história está justamente na existência de autênticos monstros. Estar em regiões abertas no período Cenozoico seria provavelmente a pior decisão de sua vida. O motivo disso tem um nome, e se chama Phorus racidae. Esse é o nome de uma família de aves gigantes carnívoras que em suma definem o real terror do período Cenozoico. Para entender isso, imagine uma ave carnívora de 3 metros de altura, um bico forte como um machado e numa velocidade de 50 km por hora correndo atrás de você disposta a te devorar a qualquer custo. Então você irá entender do que eu estou falando. Aliás, é devido a essa concepção assustadora que se tem para essas aves que elas são prontamente apelidadas de aves do terror. E não é nem um pouco difícil perceber o motivo disso. Essas aves tiveram um reinado tão prolongado que puderam até coexistir com alguns dos primeiros humanos, o que provavelmente foi o ápice do horror que nossa espécie foi capaz de testemunhar. Um filme muito bom para se assistir e ter uma ideia mais clara disso é o filme 10.000 a.C. É um filme com uma história não tão interessante, mas vale muito a pena assistir pela representação de algumas espécies pré-históricas, principalmente pela sequência onde essas aves do terror aparecem caçando os personagens do filme. É uma sequência muito bem feita e provavelmente é a melhor representação cinematográfica que se tem dessas criaturas até hoje. Agora imagine que você queira evitar regiões abertas por questões óbvias, então decide se esconder em outro lugar. Nesse momento, você iria perceber que a megafauna de predadores não é o único problema, mas o próprio ecossistema à sua volta. Vamos usar uma floresta tropical como exemplo. A definição que se teria para esse ambiente durante o Cenozoico seria de um inferno sufocante, pois além de serem densas, úmidas, onde a luz do sol mal chegaria até o solo, as árvores colossais e a vegetação estranha criariam um labirinto natural onde cada sombra poderia ser guardada por um predador à espreita. Como poderia ser o caso em um encontro infeliz com um animal típico dessas florestas nessa época, chamada titanoboa. Uma cobra gigante de 14 metros de comprimento que se alimentava de crocodilos, sendo grande o suficiente para ter uma espessura até maior do que algumas árvores.
Quando se entende o quão hostil e bizarro eram os ecossistemas do Cenozoico, se percebe como isso é a fonte para um terror não aproveitado. A parte bizarra de tudo isso é que mesmo que você não estivesse exposto a ambientes sufocantes como florestas ou extremos como no gelo, estar no Cenozoico é um cenário de horror em si, porque para onde quer que você olhe, perceberia o medo na forma do desconhecido e a insignificância mediante ao que estaria à sua volta. A megafauna é a prova definitiva disso, mas não apenas pelos predadores notáveis como megalânias, entelodontes ou aves do terror. Qualquer coisa que estivesse à sua volta definiria o medo do desconhecido pela forma bizarra como a vida era em tempos antigos, muitas vezes até parecendo algo inconcebível. Para começar exemplificando isso, basta olhar o exemplo de uma criatura chamada Uintatério. Esse bicho era um herbívoro, então não tem muito o que se preocupar com ele, mas percebe como a concepção física dele já é o suficiente para trazer um olhar sombrio só pelo seu terror bizarro? Imagine você caminhando por uma planície e se depara com uma criatura gigante, um crânio desproporcional cheio de ramificações que sugerem o nascimento talvez de um chifre, mas que na verdade não existe, e mesmo se tratando de um herbívoro, você talvez não pensaria isso ao encontrá-lo, pois na mandíbula dele você observaria afiados e alongados dentes caninos que mais parecem pertencer a um predador, o que o torna bem estranho. Em um aspecto geral, e usando o Uintatherium como exemplo, o Cenozoico foi o período onde a vida parecia distorcida e deslocada, como se fosse um erro, algo que não deveria existir. Você então corre evitando um possível contato com a criatura, mas então percebe que chegou perto de outra igualmente estranha. À primeira vista lembra um elefante, mas quando você olha melhor, percebe que não é. O Platybelodon é uma das definições de toda a estranheza provinda da pré-história. A concepção desse animal parece um tipo de mutação incoerente de uma criatura que, quanto mais você olha, mais dificuldade tem em acreditar que de fato existiu. E para trazer isso para um lado de angústia e sensação de insignificância, bastaria um encontro com outro animal conhecido como Paraceratherium. Para conceber a proporção desse animal, você primeiro precisaria olhar bastante para o alto, e com isso você notaria um mamífero gigante de 5 metros de altura, um corpo resistente como o de um rinoceronte, uma projeção de um elefante e um crânio semelhante ao de uma anta. Parece uma descrição absurda, mas provavelmente é o que melhor define esse animal em termos práticos. Saber da existência de formas de vida tão estranhas, algumas assustadoras, outras incompreensíveis e, na maioria das vezes, gigantes, é uma característica que em si define a ideia do terror atrelado ao que veio depois dos dinossauros. Um horror explicado pela existência de coisas que desafiam a lógica comum e que aterrorizam por seu reinado em um momento onde tudo era sombrio. Contudo, ainda se tem uma visão tão limitada com a ideia de que os dinossauros foram o ápice do perigo da natureza, que acaba se desconsiderando o capítulo da história onde o terror era mais profundo e inquietante. E quando eu digo desconsiderado, eu estou querendo dizer que não existem mídias ou obras ligadas propriamente ao conceito do terror cenozoico em qualquer campo, mesmo sendo óbvia a noção de que o que não faltava nesse período eram coisas para causar medo. No cinema existem algumas escassas obras que usam desse ambiente primitivo, mas não propriamente para o terror. Isso pode ser provado com o filme que eu havia mencionado antes, 10.000 a.C. Como eu disse, esse filme não tem uma história tão interessante, mas tem um segmento narrativo muito bom. Por isso eu acho que é um filme até um tanto injustiçado. No filme acompanhamos um caçador de mamutes chamado Dele que se apaixona por uma mulher que é sequestrada e levada até uma civilização perdida. O interessante do filme está justamente na ação primitiva, que segue criaturas como mamutes, um tigre dente de sabre e aves do terror aparecendo ao longo do filme. Só que a parte mais curiosa dele é que realmente se tem um sentimento de tensão e medo quando somos apresentados a essas monstruosidades no filme. Usando o exemplo do tigre dente de sabre, ele aparece em poucas cenas, mas você sente sua imponência quando está em frente aos outros personagens pelo seu tamanho e suas presas, como é bem claro na parte em que o protagonista está de frente com ele. Só que, como eu disse antes, o ponto mais assustador do filme vai para a aparição das aves do terror, que é o momento que te pega de surpresa no filme, porque antes delas aparecerem se cria um suspense quando um monte de guerreiro começa a morrer sem nenhuma explicação, até que elas surgem como predadores gigantes que você leva até um tempo para entender do que realmente se tratam. Como eu já disse antes, é um trecho que vale muito a pena assistir. Só que, infelizmente, esse é o mais perto que se pode ter de algo mais sombrio retratando terrores do Cenozoico. Acredito que o tipo de material que supre um pouco essa necessidade são documentários de temas pré-históricos, como Walking with Beasts, Ice Age Giants e Prehistoric Predators. Walking with Beasts, por exemplo, é um documentário bem antigo e em certo ponto até um tanto datado,
mas é um conteúdo tão bem produzido que serve para compreender esses horrores do passado, ainda que não seja produzido com o intuito de ser assustador. E para uma produção mais recente, tem um documentário da Netflix chamado A Vida do Nosso Planeta, que inclusive é um documentário muito bem produzido. Além disso, também tem outro chamado Prehistoric Planet, que é voltado a dinossauros, mas recentemente foi anunciada uma nova temporada voltada ao período da Era do Gelo, que provavelmente será bem interessante. Eu já comentei sobre essa série em um outro vídeo, mas dada a escassez de conteúdos voltados a criaturas cenozoicas, é algo que também vale assistir. E eu tô falando da série de 2007 chamada Primeval. A história dela acompanha uma equipe de cientistas que investigam um estranho fenômeno de anomalias temporais que trazem ao nosso tempo criaturas do passado, o que abrange todo tipo de criatura pré-histórica, indo desde dinossauros a animais do Cenozoico, entre vários outros. A narrativa dele também é um tanto datada, mas segue com um conceito de mistério e suspense que é provavelmente o mais perto que se chega de um terror de fato. Se percebem como a falta de um terror como esse é um potencial desperdiçado, já que mesmo obras que não são de terror ainda podem causar medo só pela presença desses animais. Mas o pior de tudo é que nem mesmo a metade deles já apareceu na tela de um cinema ou no console de videogame. Aliás, quando se fala em jogos, esse tema se torna bem mais limitado. Ark é provavelmente o jogo mais próximo nesse sentido e que de certo modo até pode se tornar assustador em alguns momentos. Se ausentando de música, apenas com sons ambientes e as criaturas à sua volta, a experiência de Ark pode chegar bem próximo à ideia de terror cenozoico, apesar de que ele também abrange criaturas de outros períodos históricos. Sinceramente, não é nem um pouco difícil idealizar um jogo com um terror voltado para conceitos cenozoicos, porque diferente dos dinossauros, a forma como o terror se manifestava nesse período traz uma visão que espalha o medo para direções diferentes. No caso das aves do terror, o medo é definido por um predador terrível que te caçaria constantemente, o que seria uma adição perfeita para qualquer coisa no gênero de survival horror. Já olhando pela ótica bizarra desse período, o terror já caminha para um lado mais diferente e mais enervante, usando um Unitaterium como exemplo. Você encontrando uma criatura como essa, não se sentiria confortável pela aparência sugestiva e deslocada dele. O medo não seria voltado muito para a ideia dele te devorar, mas pela estranheza que ele evoca, causando agonia pela ideia de algo desconhecido. Ou então imagine um Gigantopithecus assumindo o protagonismo num jogo de mistério com uma atmosfera de medo. Seria como estar lidando com um autêntico criptídeo. Eu sei que já existe um jogo onde você caça o pé grande, mas isso até colabora para explicar como isso funciona muito bem. Aliás, substitua o pé grande nesse jogo por qualquer uma das figuras que eu apresentei até agora e o resultado seria talvez até melhor. Eu imagino um jogo de sobrevivência mais atmosférico sendo um bom cenário para a adição de conceitos como esse. Como exemplo disso, eu vou citar um jogo chamado The Isle. Esse é um jogo de sobrevivência de dinossauros, onde você escolhe um e sobrevive numa ilha com outros players que também são dinossauros. O jogo não é de terror, mas tem uma atmosfera que transmite uma tensão bem grande algumas vezes pelo medo de você acabar encontrando algo maior do que você. Esse jogo é provavelmente um dos melhores exemplos que serviriam como palco para a criatura do Cenozoico, porque, nesse contexto, é possível abranger praticamente todos esses horrores que existiram e desenvolvê-los de uma forma única que ainda causaria medo. Já em se tratando de uma sobrevivência com humanos, existe um projeto que eu descobri recentemente chamado Primitive, que é um jogo que já está em desenvolvimento já há algum tempo, que decorre na Idade da Pedra. E nele você tem a possibilidade de encontrar algumas criaturas pré-históricas como mamutes, tigres dente de sabre e elasmotérios, por exemplo. Ainda que seja um tanto limitado e com gráficos um pouco ultrapassados, é uma boa direção para onde esse conceito poderia ir. Porém, existe um projeto mais antigo de 2001 que, na minha opinião, é a direção perfeita para essa premissa, sendo o jogo Carnivores Ice Age, o terceiro jogo da franquia Carnivores que usa de um ambiente cenozoico para dar vida a vários animais dessa fauna pré-histórica que você precisa caçar. Eu não sabia disso, mas na versão mobile desse jogo, ele tem uma variação ainda maior no catálogo de espécies, até com outras que eu nem cheguei a mencionar nesse vídeo. Inclusive com o inesperado Yeti, que foi provavelmente o que mais me pegou de surpresa nesse jogo. Eu acho que agora eu teria que arrumar um jeito de jogar ele de qualquer jeito. Sem dúvidas, esse jogo é o caminho ideal para um segmento onde poderia se desenvolver uma premissa mais sombria. Pois eu mesmo me lembro de quando jogava esse jogo na infância, eu já tinha um pouco de medo da atmosfera dele, mesmo sendo um jogo de ação. Talvez porque eu era muito medroso? Provavelmente. Mas eu ainda acho que nesse jogo isso funciona muito bem. Um campo onde a imaginação pode ajudar a desenvolver uma concepção mais sombria para períodos antigos são projetos literários. O livro The Lost World de 1912 de Arthur Conan Doyle é mais voltado para dinossauros.
mas também tem algumas menções de mamíferos pré-históricos que sobreviveram isolados. Mas não se confunda, esse The Lost World não tem nada a ver com a sequência de Jurassic Park de Michael Crichton. É uma outra história. Desse mesmo tema, The Grizzly Folk, de 1921, é um livro de H.G. Wells com uma história sombria sobre confrontos de humanos primitivos e neandertais. Sendo a obra de um autor renomado, também é bem interessante. Outro nesse estilo é o chamado The Land That the Time Forgot, de 1918, que é um livro com uma história um pouco parecida com o do universo de King Kong, onde o personagem encontra uma ilha perdida no tempo com um ecossistema anacrônico formado por uma fauna pré-histórica, faltando criaturas como mamíferos gigantes e tigres dentes de sabre. Contudo, conforme eu reforcei até agora, são praticamente inexistentes projetos de qualquer mídia que use conceitos cenozoicos para se aproveitar do terror oriundo dessa época, o que o leva a ser um tema de extremo potencial que é simplesmente desconsiderado, apesar de muitas formas de vida desse período serem ainda mais assustadoras do que os próprios dinossauros. Mas também é fácil entender o motivo disso, já que dinossauro é um assunto que é bem mais sólido no conhecimento popular, o que não é o caso da imensa maioria das criaturas que eu falei até agora. Ainda assim, me faz falta algo que se aproveite dessa ideia, conduzindo o medo para uma ótica diferente que ainda não foi explorada. Com sorte, talvez um dia isso aconteça. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. O Cenozoico é um período do tempo que é bem ofuscado e geralmente desconsiderado. Mas quando se entende o potencial de medo causado pelo tipo de coisa que viveu nessa época, se percebem como grande parte deles são fonte para um medo ainda não explorado. Resta apenas esperar com a esperança de que talvez um dia isso mude, algo que eu espero bastante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais.